Bem-aventurados os que têm puro o coração. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Simplicidade e pureza de coração. Sejam bem-vindos para mais um Abrindo o Evangelho. Meu nome é Rodrigo, sou um dos trabalhadores aqui, um dos participantes desse querido grupo de amor. E a gente está começando então mais um episódio toda terça-feira, 9 horas da manhã. A gente está aqui junto para poder abrir uma página, conversar um pouquinho, interagir, ajudar um ao outro e levar boas mensagens ao longo da nossa semana. Então, como sempre faço o preparo aqui com vocês, eu utilizo aqui a lavanda, ajuda a gente a se acalmar, a se concentrar. Eu já fiz a concentração, já fiz aqui a abertura do que a gente vai ver hoje, mas sempre gosto de dar uma reforçada aqui na lavanda. Então, se você quiser aí preparar o teu ambiente, trazer um copo d'água ou utilizar a aromaterapia como a gente usa aqui. Dá uma energia muito legal quando a gente utiliza a lavanda. Então, tá aqui meu vidrinho de lavanda. O evangelho que eu estou utilizando aqui, tá? É essa edição aqui da FEB. Então, quando eu for falar de página, vai ser dessa edição aqui, mas claro, você pode utilizar aí na sua casa qualquer edição. Sejam bem-vindas, meninas! Então, compartilha aí, chama o pessoal que tem vontade de poder melhorar a nossa semana, já começar a nossa terça-feira com muita alegria, com muita disposição. E hoje o nosso assunto é bem-aventurados, os que têm puro coração. Bom, meu evangelho está cheio de etiqueta, tem parágrafo marcado aqui, vamos que vamos. Vamos lá, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixais que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo, de orgulho, por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humanidade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança, por ser muito antigo, que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições, de uma vida pregressa, parece que não se despojou de todos aqueles erros, de todos aqueles precedentes. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa nessa vida, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Então um pequeno detalhe aqui que vai fazer toda a diferença. Quando a gente entende, aqui através do Espiritismo, que existe vida após essa vida, nos faz crer, então, existiu vida antes dessa vida. Então, se a criança de hoje foi o velho de ontem, foi a outra pessoa de anteontem e já viveu várias outras vidas, por que a criança simbolizaria a pureza? E aí quando Jesus está conversando ali com as pessoas, ele fala, o reino de Deus não é para elas, porque elas são como vocês. As crianças são como cada um de nós. São pessoas que vieram ao longo de gerações e gerações, vidas após vidas, aprendendo um monte de coisa, errando um monte de coisa, acertando um monte de coisa, e hoje está aqui, está na prova, está na luta. Estamos aqui aprendendo nessa escola. Então, não é que o reino de Deus, o céu, seja das criancinhas, e quando as criancinhas desencarnarem, elas vão virar anjinhos. Não é bem assim. Elas estão se apresentando com a pureza porque ainda não tiveram contato nessa existência com as dificuldades do mundo,
com a perversidade, a tendência perversa, né? Com a perversidade dessa existência. Então, aparentemente, toda criança, por inspirar uma imagem angelical, porque naturalmente está começando a se conectar ou se reconectar com esse mundo, Jesus então fala que o reino de Deus é das pessoas que são puras, é das pessoas que são puras de coração. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Vou ler mais um trecho aqui que eu acho muito legal essa passagem. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Pois é, né? Se a gente pudesse lembrar de tudo que aconteceu na outra vida, será que seria bom ou seria ruim? Comenta aí. O que você acha? Se você pudesse lembrar tudo que aconteceu na vida anterior, você gostaria de lembrar? Ou você prefere esquecer? Quando você vai respondendo aí, eu vou lendo aqui. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para a mamãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. E ainda menos, se lhes viesse a conhecer o passado. Então, gente, olha, honestamente, o esquecimento é uma bênção mesmo. Eu tenho medo aí de conseguir lembrar aí todo o passado, saber todas as besteiras que eu fiz ano passado. Eu confesso que eu ficaria um pouco receoso, né? Então, o brilhantismo da gente poder vir várias vezes é a gente, mesmo sem saber exatamente o que a gente fez no passado, a gente ter a oportunidade de vir de novo, da gente se melhorar, da gente sempre escolher os caminhos melhores, os caminhos mais direcionados a Jesus. E aí eu acho interessante esse ponto, que já que a criança, né, ela traz todas as marcas no seu perispírito, mas ela precisa ter uma nova chance, sempre que a gente volta nesse mundo, a gente volta como criança, é natural que fisiologicamente a gente precisasse despertar carinho, despertar solicitude. A gente volta fraquinho, a gente volta ingênuo, a gente volta com aquela carinha de pidão, sabe o gatinho do Shrek? Fica com aquele olhão assim, aquela cara de pidão. A natureza nos coloca desse jeito para que a gente se conecte com a criança e a gente se inspire a cuidar daquele indivíduo. Para que aquele indivíduo seja educado, seja preparado para assumir as próprias responsabilidades ao longo da vida. Então é natural que uma criança não possa lembrar de tudo que aconteceu no passado, porque é uma nova chance que ela tem de tomar decisões corretas para ver para o futuro. Imagina se lembrasse de tudo, ia carregar um monte de culpa na cabeça, não ia nem conseguir ter cabeça de poder aprender novas coisas, porque ia ficar travado lá no passado. Então não faz sentido. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza. Faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entrará em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Então, quando o espírito vai encarnar, ele começa a entrar nesse estado de sono, ele começa a perder um pouco a consciência de si. É o processo do esquecimento, é esse preparo para a reencarnação. Então, quando a gente está lá do outro lado, a gente começa a recobrar a consciência, a gente começa a lembrar de um monte de coisa que a gente, quando veste esse veículo carnal aqui, a gente não lembra. Lá do outro lado, a gente vai lembrar. E para a gente voltar aqui, é natural que a gente tenha que apagar algumas coisinhas e voltando aqui, como se a gente estivesse fazendo uma formatação do HD, sabe? A gente está aí só limpando um pouco o HD para a gente vir aqui e passar para uma nova jornada. É claro que as experiências elas não vão ser totalmente apagadas, elas vão ficar guardadas no nosso perispírito.
Mas ao longo dessa existência aqui, a gente precisa abrandar essas culpas, esses ressentimentos, para que a gente possa ter uma nova chance de viver. Para completar aqui, é necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida, para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, olha que legal, gente. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso. Então, olha como a gente não esquece de tudo. Depois do nascimento, a gente vai aos poucos recuperando o nosso aprendizado, tendo algumas intuições, lembrando bem de pouquinho das coisas que a gente precisa dentro do nosso merecimento para a gente poder evoluir. À medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e por isso mesmo mais acessível às impressões, capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então, naquele período que aparentemente o espírito é realmente infantil, é o momento que ele está mais aberto a aprender, a assimilar novas coisas. Por isso que o papel da educação do pai e da mãe ali é tão importante, especialmente nesses primeiros anos. Porque é o momento que as culpas, os ressentimentos, as dores estão adormecidos, para a criança ter uma oportunidade de aprender novos valores, novas virtudes, e conforme ela vai se descobrindo ao longo da vida, ela consegue tomar melhores decisões. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo na anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Gente, eu achei muito legal quando aprendi sobre isso daqui, lendo o Evangelho. Então, conta aí pra mim. Você enxergava a criança, a reencarnação, essa pureza e essa inocência? Você enxergava dessa forma também? Como é que é para você? Eu achei muito, muito, muito legal essa passagem do capítulo. É o capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. E a gente leu aqui o primeiro ponto, que é a simplicidade e pureza do coração. E o capítulo ele traz vários outros pontos legais também. Fala sobre pecado por pensamento, que é adultério, da verdadeira pureza, dos escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Como assim cortar? Calma, que vai ter depois um outro episódio do Abrindo Evangelho para a gente entender esse negócio de ter que cortar a mão. Pera, não é bem assim. E tem duas instruções dos Espíritos no final desse capítulo. Deixai que venham minhas criancinhas e bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Então, gostei bastante de entender um pouco mais sobre a pureza e sobre a simplicidade do espírito aí da criança quando a gente chega nesse mundo. Por que a gente tem que esquecer determinadas coisas e a gente vai lembrando aos poucos. A importância da educação dos pais, a importância da gente olhar a criança e se inspirar, cuidado, se inspirar, ajudar aquele corpo fraco, aquela pessoinha que está voltando aqui para a vida. Então esse capítulo traz muita sacada para a gente aí. Gostei bastante. Legal, Antonieta, também muito boa essa passagem. Shirley, bom dia. Que bom te ver aqui também. Pessoal, então o nosso Abrindo o Evangelho é esse, tá? Capítulo 8 aí. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E hoje a gente falou, basicamente aqui a gente falou de criança, né? Então, muito legal. Simplicidade e pureza de coração. Se você quiser participar do Abrindo o Evangelho, esteja aqui sempre terça-feira, 9 horas da manhã. E não vem sozinho, não. Chama uma amiga. Chama uma pessoa que, Evangelho vai te fazer bem. Sabe aquelas pessoas que falam, nossa, o Evangelho no lar é importante, né? Mas eu nunca consigo tempo de fazer. Faz pelo menos o Evangelho aqui com a gente. A gente tem um preparo. Eu faço uma prece aqui antes. A gente faz uma abertura. A gente lê. E agora a gente fecha e a gente segue com essa mensagem no nosso coração. Tá? Não está conseguindo fazer o Evangelho? Faz pelo menos o Abrindo o Evangelho aqui com a gente. Isso vai te inspirar, claro, não é substituto. Isso vai te inspirar
a ter mais disciplina para poder levar energia aí para sua casa. Tá bom? Um beijo em vocês, espero que vocês tenham gostado dessa nossa passagem aqui. Quem entrou depois, assiste aqui a gravação que eu vou publicar aqui agora. E você que está assistindo a gravação, se programa aí para terça-feira, 9 horas, a gente está junto. Tchau, tchau.